Você já se perguntou por quê? Mesmo desejando tanto coisas boas, elas parecem sempre chegar com atraso, ou simplesmente não chegam? Talvez você esteja cansado de repetir mentalizações, fazer afirmações, orar com fé, e ainda assim sentir que algo dentro de você permanece desconectado, como se houvesse uma parede invisível entre o que você deseja e o que você vive, como se existisse um campo silencioso que boicota seus melhores esforços. Essa sensação, por vezes, é sutil, mas profundamente desgastante. A pessoa ao seu lado pode dizer que tudo vai dar certo. Você mesmo tenta repetir mantras de esperança, mas lá no fundo, algo permanece igual. Uma vibração que não se altera, um ciclo que não se rompe, um sentimento estranho de estar pedindo luz, mas vivendo na sombra. E não, isso não significa que você não é espiritual o suficiente, nem que está fazendo tudo errado. Significa apenas que existe uma desconexão entre o que a sua alma deseja e o que o seu corpo aprendeu a esperar. Porque a verdade é que não basta querer, é preciso estar energeticamente preparado para receber. Isso não é apenas uma metáfora espiritual, é uma constatação biológica. Segundo o Dr. Bruce Lipton, biólogo e pesquisador em epigenética, nós somos programados por crenças desde o útero até os 7 anos de idade. Durante esse período, nosso subconsciente registra tudo o que vivemos como verdade absoluta. Ele absorve medos, padrões emocionais, frases soltas, dores não resolvidas e transforma tudo isso em um sistema de crenças silencioso. E é esse sistema invisível que comanda 95% da nossa vida. Então, por mais que você deseje abundância, se dentro de você habita a crença inconsciente de que dinheiro é perigoso, ou que não é certo ser feliz enquanto os outros sofrem, ou que o amor sempre machuca, o seu corpo envia uma mensagem contraditória ao campo ao seu redor. Você deseja uma coisa com a mente, mas vibra outra com o corpo. Joe Dispenza chama isso de incoerência energética. É como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto a antena está virada para o lado errado. Você até gira o botão certo, mas o sinal não chega. A frequência não responde, porque sua vibração não está alinhada com o que você pede, mas com o que você acredita merecer, muitas vezes sem perceber. E aqui está a chave. Você não atrai o que você quer. Você atrai aquilo que o seu sistema nervoso está treinado para reconhecer como seguro, aquilo que está vibrando com mais consistência dentro de você, mesmo que isso seja medo, escassez ou dor. É por isso que tantas pessoas boas, com intenções puras e coração aberto, continuam presas a ciclos que já não combinam com quem elas são, porque não é o desejo que determina o que chega, é a vibração escondida por trás dele. Nesse vídeo, vamos mergulhar juntos nesse campo invisível. Vamos entender as falhas vibracionais. Você carrega sem perceber. Os padrões emocionais repetem mesmo quando você tenta mudar. E o que realmente significa atrair coisas boas. Prepare-se para reencontrar a sua frequência original, não através de frases prontas, mas por meio de uma reconexão profunda entre o que você deseja e o que você já está pronto para receber. Agora, respire fundo, sinta, permita-se ser visto, porque talvez o que esteja faltando não seja mais um pedido ao universo, mas um realinhamento com aquilo que, na essência, você já é. Você está pronto para começar? Quando a sua vibração diz não, mesmo que a sua mente diga sim. A maioria das pessoas não percebe que está em guerra interna. Elas desejam amor, mas carregam medo de abandono. Querem prosperidade, mas sentem culpa ao pensar em ter mais do que os outros. Pedem paz, mas o sistema nervoso foi treinado no caos. E isso gera um ruído, uma interferência, uma dissonância que o universo escuta antes mesmo das palavras saírem da boca. Bruce Lipton nos mostra que cada célula do corpo é uma antena vibracional. Ela capta e emite sinais. Quando vivemos sob estresse emocional crônico, o corpo entra em modo de defesa. E nessa frequência não há espaço para o novo, porque toda a energia está sendo usada para sobreviver. E ninguém consegue manifestar abundância enquanto está tentando apenas resistir ao dia. Muitas vezes a sua vibração não, mesmo que a sua mente diga sim. E o universo responde à vibração, não ao desejo verbal, à ilusão da força de vontade. Existe uma ideia amplamente difundida de que basta querer, mentalizar
e repetir afirmações positivas. Mas o que a ciência já comprovou, e Bruce Lipton reforça, é que a força de vontade age sobre a mente consciente, e a mente consciente comanda apenas 5% da nossa vida. O restante está no piloto automático subconsciente. É como tentar remar contra uma correnteza com um remo pequeno demais. Você até se esforça, mas o que está por trás da superfície é muito mais forte. O subconsciente opera padrões herdados da infância, traumas não integrados, promessas internas feitas em momentos de dor. E é por isso que você pode desejar profundamente mudar, mas volta para o mesmo tipo de relacionamento ou atrai as mesmas situações financeiras, porque sem reprogramar a base vibracional, tudo o que é novo será interpretado como uma ameaça. O erro oculto de quem tenta vibrar positivo. Em tempos de redes sociais, há uma pressão silenciosa para parecer feliz o tempo todo, sorrir, agradecer, postar frases de superação, mas existe uma diferença profunda entre elevar a frequência e forçar uma frequência que não está integrada. Tentar vibrar positivo, sem antes curar o que vibra baixo, é como pintar uma parede mofada, sem tratar a infiltração. Em pouco tempo, tudo volta, porque o que não é visto insiste em retornar. Gregg Braden ensina que o coração humano gera um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais forte do que o cérebro. Isso significa que o que você sente tem mais impacto do que o que você pensa. Se você repete "eu sou próspero", mas sente medo de faltar, é o medo que reverbera no campo. A manifestação não responde à máscara emocional. Ela responde à emoção real que você emite em silêncio quando o corpo se torna o espelho do passado. Seu corpo se lembra de tudo o que você viveu, cada rejeição, cada momento de abandono, cada expectativa não correspondida. E ele transforma isso em posturas, em tensões, em hábitos e reações. Joe Dispenza afirma que o corpo, condicionado por emoções do passado, torna-se uma extensão do inconsciente. Ele acorda no mesmo horário, pensa os mesmos pensamentos, sente os mesmos sentimentos. É como se o seu corpo vivesse num ciclo fechado, onde o futuro já está previamente determinado pelas emoções que você aceitou como normal. E o mais doloroso, esse ciclo pode ser confortável, porque o corpo vicia nas emoções que conhece. Por isso, mudar a frequência exige sair do ciclo emocional conhecido. Exige passar por um desconforto consciente, parar de alimentar as mesmas histórias, respirar diferente, sentir diferente, acreditar em possibilidades que o corpo ainda não reconhece como segura. O tempo da manifestação não segue o tempo da ansiedade. Uma das maiores dores de quem está nesse caminho é sentir que nada está acontecendo. Você faz a prática, cria o quadro de visualização, repete as afirmações, sente até uma melhora por alguns dias e então o silêncio, o vazio, a espera. Mas o que poucos dizem é que o tempo da manifestação não segue o tempo da ansiedade. O campo responde à consistência vibracional, não à pressa emocional. Bruce Lipton explica que toda nova crença precisa ser instalada como um novo programa, e isso exige repetição emocional com coerência. Não se trata apenas de tempo cronológico, mas de tempo vibracional. Você não está sendo ignorado pelo universo. Você está sendo testado na frequência. Como o coração cria pontes entre desejo e realidade. Existe uma força que une o que você deseja com o que você vive. A coerência cardíaca. Quando mente, coração e corpo entram em sintonia, há um campo de recepção. Uma abertura que permite que o invisível se torne palpável. É por isso que práticas simples como respirar com intenção, silenciar a mente, ouvir o próprio coração, não são rituais banais, são formas de alinhar o sistema energético com o campo universal. Gregg Braden afirma que o sentimento é a chave. Ele diz que o coração precisa sentir como se já fosse real, para que o campo reconheça aquela vibração como uma possibilidade disponível. Não é fingir, é criar internamente um estado de presença vibracional antes de ver qualquer resultado externo. O coração é a ponte. E ele não responde à cobrança, ele responde à verdade, à linguagem vibracional da aceitação. Enquanto você luta contra o que está, bloqueia o que pode vir. A aceitação nesse caminho não é conformismo, é sabedoria vibracional. Aceitar é reconhecer o momento como parte do processo e não como sentença final. Bruce Lipton mostra que o estado de estresse reduz a capacidade de percepção, aprendizado
e regeneração. Já o estado de aceitação, que ativa o sistema parasimpático, permite que o corpo se abra ao novo. Aceitar não significa gostar, significa abrir espaço, criar espaço vibracional para que algo novo possa chegar. A sabedoria dos ciclos e o silêncio fértil da espera. Na natureza, nada floresce o tempo todo. Existem estações de colheita, mas também existem fases de recolhimento. A borboleta precisa do casulo, a semente precisa da escuridão da terra antes de romper em luz. A espera, muitas vezes, é o solo onde a vibração se estabiliza, é onde a sua nova frequência aprende a se sustentar, sem depender do estímulo externo. É nesse silêncio que a nova versão de você se fortalece. E se o que você está vivendo agora não for ausência, mas preparação, quando o campo responde a sua verdade. Você não precisa mais provar que é merecedor. Você não precisa gritar para o universo te ouvir, porque o campo responde à coerência, não à intensidade da cobrança. Bruce Lipton nos lembra que, ao mudar a percepção, mudamos a biologia. E ao mudar a biologia, alteramos a vibração. Não é sobre manipular o mundo externo, é sobre transformar o mundo interno, que emite sinais o tempo todo. E, como Neville Goddard dizia, a realidade não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando a sua imaginação se torna mais real do que o medo, quando o seu sentimento se torna mais forte do que a dúvida, quando você sente como se já fosse, o mundo começa a se dobrar ao seu estado vibracional. Você não atrai coisas boas apenas porque as deseja. Você atrai o que está em sintonia com a sua essência, com a sua vibração mais autêntica. Talvez as coisas, mas com a roupagem do que precisa ser curado primeiro. Porque o universo não quer apenas te agradar, ele quer te transformar. No fim, não se trata de aprender a atrair, mas de lembrar quem você é quando está inteiro, em paz e em coerência com o seu coração. As coisas boas não vêm quando você grita por elas, elas vêm quando você se torna o espaço onde elas podem pousar. E isso você já começou a fazer.